Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Oi, Daniela, bom dia, tudo bem? Então, eu sei que eu tô te devendo um relato lá da academia ainda, mas eu vou te mandar esse aqui agora, que aconteceu essa semana com minha esposa. É curtinho. Nós estamos passando aqui alguns momentos difíceis em família, com algumas situações para resolver, e então tem determinados momentos em que o clima fica meio tenso em casa e tal, a gente fica mais apreensivo, prestando atenção nas energias, né? E recentemente, nas últimas 2, 3 semanas, minha esposa tem se sentido observada dentro de casa. Isso não é comum, ela não fala muito nessas coisas e tal, mas ela não tinha, na verdade, nem comentado comigo até então. Só que aí, nessa semana, não sei se domingo ou segunda, eu tava lá pra dentro dos quartos com meu filho e ela tava na cozinha, que é aberta com a sala, né? É um espaço só. E aí teve um determinado momento que ela olhou pra trás e ela me viu sentado na sala, olhando pra ela. E ela, pô, beleza, Jones, acordou, veio pra cá. E ela ia começar a falar comigo. Ela me viu sentada na frente dela, assim, alguns metros de distância dela, uns 4, 5 metros, ela na cozinha, eu do sofá, assim, olhando pra ela. E ela ia começar a falar, de repente, ela escuta minha voz vindo do corredor. E aí ela vai dar um passo pra frente, bota a cara no corredor e tô eu vindo do corredor. E ela olha pro sofá, não tem mais ninguém. Ela tremeu na base, ela quase passou mal, eu tive que acalmar ela e ela ficou um tempo, assim, em choque com o que estava acontecendo. Porque ela me viu sentado nitidamente no sofá, olhando pra cara dela assim, e de repente ela escuta minha voz vindo no corredor. Quando ela olha pro lado, ela me vê vindo do corredor e ela olha pra sala, não tem mais ninguém. Foi bem chocante pra ela, e ela não é uma pessoa, ela é evangélica e tal, não é uma pessoa que fala muito nessas coisas. E aí depois disso ela me falou que a gente não tá sozinho aqui. Aí ela falou isso pra mim, a gente não tá sozinho aqui, a gente tá sendo observado. Aí eu até perguntei, mas peraí, vem cá, a gente tá sendo observado como? Você acha que o FBI tá olhando a gente? A gente mora nos Estados Unidos, né? Aí ela, não é isso. Aí ela foi e me contou. E ela falou que já estava se sentindo sendo observada já fazia um tempo. Então, te mandar mais esse relato aí, interessante. Eu vou mandar da academia em breve, tá? Então, oi Dani, oi pessoal do podcast. Meu nome é Júnior, eu já tenho um relato publicado aqui no podcast chamado O Despertar do Mal, faz tempo já. E eu já estou devendo essa história faz um tempo. E então eu vou contar 2 histórias aqui, rapidinhas. E para contextualizar quem não ouviu o outro episódio, eu não sou de ver coisa. Eu sinto a energia do lugar, das pessoas e tal, mas eu não sou de ver nada, de escutar nada diretamente. Poucas vezes eu escutei alguma coisa que não parecia estar ali e não lembro de ter visto. Cronologicamente, a primeira história que eu vou contar hoje, o primeiro relato de hoje, eu não moro no Brasil. Durante um tempo eu fiz um trabalho de limpeza de uma academia em que eu tinha que ir na academia depois dela fechar, 10 horas da noite, e eu passava uma máquina no chão, parecia uma enceradeira gigante. E eu passava a máquina no chão da academia toda. E a academia tinha 2 andares e era uma academia de rede, então tinha várias filiais em tudo quanto é lugar e tal, uma rede grande. No segundo andar tinha uma área aberta e uma área fechada, que era de personal trainer. E a minha esposa, que fazia esse trabalho comigo, ela não gostava de subir lá. Ela não subia de jeito nenhum no segundo andar, ela se sentia mal lá. Eu que fazia o segundo andar da academia. E por inúmeras vezes eu estava lá em cima, de fone de ouvido, e eu sentia alguém me olhando, alguém atrás de mim passando. Eu até achava que a minha esposa tinha subido para falar comigo alguma coisa. E eu olhava para trás e não tinha ninguém. Mas várias vezes. Já estava ficando acostumado assim. Chegou um momento que eu sentia alguma coisa atrás de mim, eu já nem olhava mais. Eu já estava, putz, não é ninguém, não vou nem olhar. Mas era uma sensação constante. A coisa foi se intensificando, só que eu não estava nem aí. Só que a minha esposa estava passando as coisas lá embaixo e ela não me falava nada. Aí teve um dia que eu tive que fazer uma viagem e eu deixei um amigo meu responsável para fazer essa limpeza lá à noite, passar essa máquina lá. E ele ficou uma semana fazendo isso. Quando eu voltei, ele falou para mim, cara, não me pede mais não, porque eu não quero subir lá não. Lá em cima é muito sinistro. E ele disse que viu vulto, que escutava a gente chamando ele lá em cima, um troço meio macabro, que ele não gostava de ficar lá em cima não. Fazia muito correndo o segundo andar, porque ele não gostava de ir lá em cima de jeito nenhum. Quando eu voltei de viagem, minha esposa me contou isso. O brother lá falou isso e isso, tal, não sei o que. Aí eu fui, troquei ideia com ele. E aí eu falei assim, cara, eu tenho umas sensações lá em cima, mas não vi nada não.
Aí lá, aqui embaixo eu vejo direto. Eu falei, como assim? Ela, vejo não, escuto. Ela falou assim, como assim? Cara, ela escuta no banheiro, assim, ela tá no banheiro, ela escuta risada de mulheres cochichando, rindo, enquanto ela tá limpando o banheiro, passando a máquina delas, parada no banheiro lá, brother, e ela escuta cochicho, mulher rindo, como se estivesse no vestiário, um monte de mulher trocando de roupa, só que não tem ninguém na academia naquela hora. Tá fechado, trancado, vazio. Às vezes é meia-noite, 1h da manhã que a gente faz esse rolê, porque o horário fecha 10 horas, eu posso ir a hora que quiser. Então já aconteceu e a gente ir em vários horários. E a gente só vê pelo vidro segurança do shopping passando, não tem ninguém no lugar. E ainda assim ela escutava muito risada de mulher no banheiro e cochicho, vozes. E a gente não sabe o que pode ter de carga nessa academia, além de vaidade, essas coisas assim, né? Não é uma academia nova, mas também não é um lugar sinistro, é um mall no meio da cidade, então não sei o que pode ser de energia residual naquele lugar para gerar essas coisas, realmente eu não sei. Minha família está longe de ser uma família normal, e sei que no meio deles tem gente que tem um tipo de mediunidade e não tem noção disso. Separei 2 relatos para contar, e me arrepio até hoje só de lembrar. A tia falecida. Eu e meu irmão costumávamos ir todos os dias no terreno de uma tia para colher frutas. Infelizmente, ela faleceu e isso nos deixou arrasados por um tempo. Ficamos vários meses sem ir no quintal dela. Um belo dia, depois da escola, resolvemos ir lá para colher frutas novamente. Meu irmão subiu na árvore e eu fiquei na parte de baixo pegando as frutas que ele jogava lá de cima. Uma hora, eu olhei para cima, eu vi meu irmão pálido e apontando para a entrada do quintal. Quando eu me virei, descobri o motivo do meu irmão estar daquele jeito. Na entrada estava a minha tia. Sim, a minha tia que havia falecido estava na entrada do quintal. Ela olhou pra gente e entrou na casa dela, que ficava ao lado do portão. Depois disso, meu irmão desceu da árvore com apenas um pulo e saímos correndo. E nunca mais voltamos lá. O rosto branco. O outro relato também aconteceu comigo e com meu irmão. Estávamos assistindo O Exorcista e estava aquele clima propício para isso. Noite com muita chuva e trovão. Terminamos de assistir o filme. Já era alta madrugada. Vale a pena mencionar que a nossa casa tinha um quintal, que era um corredor reto, e o portão tinha uma abertura para passar a mão e abrir o trinco para quem vem de fora. Tínhamos também um interfone, e nessa noite o interfone começou a tocar sozinho. A gente atendia e não ouvia nada, só o barulho da chuva. Até que teve uma hora que atendi o telefone e um raio clareou o portão. E lá estava, um rosto todo branco, nos olhando pelo buraco do portão. Na hora choramos e chamamos os nossos pais. Mas quando eles foram olhar, não tinha mais nada. Voltou da morte? Uma tia minha estava muito doente e acabou falecendo por alguns minutos, mas no hospital conseguiram reanimá-la. Após esse acontecimento, ela contou que teve um sonho. Ela disse que estava num barco, no qual havia um senhor remando. Quando chegaram na entrada de um túnel, ele perguntou se ela queria ir ou voltar. Ela disse que queria voltar. Nesse momento, ela foi ressuscitada. Ela contou esse sonho para uma filha que era enfermeira do hospital, onde ela estava internada. Infelizmente, na mesma noite, a minha tia faleceu novamente. Esses relatos eu recebi no e-mail e foram enviados pelo Júlio. O baú. Eu tinha por volta de 7 anos e morávamos em uma cidade no interior de São Paulo. A minha família era do candomblé. A minha falecida mãe era médium, daquelas que recebe espírito. Eu, por ser filho único, dormia no quarto dos meus pais, na casa do meu avô paterno. Em um quarto antes do que eu dormia, minha mãe fazia os trabalhos. Lá tinha um baú e um balaio de bambu. Eu tinha muito medo de abrir esse baú por não saber o que tinha ali dentro. Não gostava de abri-lo, nem de chegar perto do local onde ele ficava. Eu sempre passava correndo por esse quarto. Eu sentia que tinha uma pessoa sempre me olhando. Meu pai trabalhava em 3 horários. Um dia ele chegou cedo e me chamou para abraçá-lo, antes dele dormir. No momento em que eu o abraçava, o baú e o balaio começaram a se mexer e a abrir e a fechar do nada. Fiquei com muito medo. Meu pai disse para eu não olhar, que aquilo logo iria passar.
Eu fiquei com aquilo na cabeça por mais de 30 anos. Perguntei para o meu pai, uns anos atrás, se ele se lembrava desse fato, pois isso para mim parecia um sonho ou um pesadelo. Aquela coisa que você não sabe se é verdade ou se é mentira. E ele confirmou que era verdade. E, por incrível que pareça, eu senti uma paz ao confirmar isso. Esse relato eu recebi no Telegram e foi enviado pelo Bruno. Outro relato, nós estávamos morando, já não era nessa casa, né? O primeiro relato. Então, assim, só quem sabe, né? Quem mora alugado não tem casa própria, a gente se muda bastante, infelizmente. Na infância, a gente se mudou muito. Nessa outra casa que a gente se mudou, já era uma casa um pouco maior. Já tinha uma sala, um quarto e cozinha. Tipo, era tudo separadinho. E tinha também uma área lateral que tinha um poço artesiano. E no fundo tinha um quintal que era mediano. E nesse tempo nós estávamos na igreja. Tinha um amigo meu que ele era muito próximo, nossa, assim, muito próximo da família em si, sabe? Digamos ali que isso foi por volta já dos meus 12 para 13 anos, sabe? Eu me lembro que ele sempre ia em casa, só que quando a gente se mudou pra essa casa, ele deu um tempo, ele parou de ir. Falei com ele, né? Aí eu vou chamar ele aqui, né? Não sei se eu posso dizer o nome dele verdadeiro, então eu vou chamar ele aqui de Júnior. Aí eu chamei e perguntei, ô Júnior, e aí, mano, tu nunca mais foi lá em casa? Eu te convido pra ir lá, tu meio que desdobra, aconteceu alguma coisa, né? A minha avó, ela era um pouco ríspida. Ela era muito boa, assim, com todos, sabe? Só que o jeito dela em si, ela era um pouco ríspida. Ela era aquela mulher mais das antigas, uma mulher que não teve muito estudo, entendeu? Então o jeito dela em si, normal, era um pouco ríspido. Mas pra quem conhecia, sabia que era só o jeito mesmo, que ela não era aquela pessoa, sabe? Eu falei, aconteceu alguma coisa, a vovó te tratou de algum jeito, assim, que tu não gostou? Me fala, mano, qualquer coisa a gente... Ele, não, mano, é que, pô, depois que vocês se mudaram pra aquela casa, aquele cachorro não sai de lá. Só que a gente não tinha cachorro. Aí eu falei assim, como assim, mano? Aí ele falou, pô, a última vez que eu saí da igreja e tu não tinha ido, aí eu fui na tua casa pra ver se tu tava lá, se tinha acontecido alguma coisa. E a casa tava fechada, e só que tinha um cachorro lá na frente, cara. Pô, tinha um cachorro. Pô, e quando eu fui chegando, aquele cachorro começou a rosnar pra mim. E quando eu me afastei, o cachorro deitou de novo e ficou lá na porta. Aí eu falei, não vou nem chamar, porque se eu chamar esse cachorro vai me morder. Então, vim embora. E na outra vez que eu fui, a tua avó tava sentada lá na sala e esse cachorro também tava lá no meio da sala sentado, deitado. E foi a mesma coisa, quando eu fui pra chegar perto mesmo contigo, ele começou a rosnar e eu fiquei lá fora. Só que assim, nesse dia que ele foi em casa, realmente ele ficou meio estranho, mas ele não me falou o que era. Ele só simplesmente não quis entrar. E aí ele falou que ele tinha ficado com vergonha de dizer que ele tava com medo do cachorro. Então eu falei, cara, a gente não tem cachorro. A gente não tem cachorro, mano. Aí ele, não, claro, tá maluco, não. Eu vi, cara. Tava lá dentro da tua casa, velho. Eu me surpreendi porque tua avó disse que não gosta de animal de estimação. E quando eu vi ele deitado no meio da sala, aí eu falei, mano, a gente não tem cachorro. Aí ele, tá, mas e a vez que eu fui então, que ele tava na porta da casa, uma coisa, mas dentro da tua casa, eu falei, mano, a gente não tem cachorro, cara. Como eu falei, assim, no relato anterior, eu sempre fui meio cético, acho que eu tenho esse problema comigo, sabe? Eu acredito sim, eu cresci no meio evangélico, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu não sou muito, eu não sigo, digamos, sabe? Eu creio em Deus, eu creio que Deus um dia voltará para nos salvar, levar, mas eu não acredito, assim, em fantasmas e essas coisas assim. Eu acredito que é uma outra força, né, sobrenatural, que é um outro plano. Eu digo que são demônios que ficam ali ao redor, sempre esperando uma brecha para adentrar nas nossas vidas. E aí eu falei para ele, mas eu fiquei meio assim, tipo, não sei, acreditando, não acreditando. Cheguei e contei pra vovó, né? A vovó falou, não, o Júnior é muito brincalhão, então não deve ser alguma coisa dele, né? Brincadeira dele. E a minha avó, nesse tempo, ela fumava muito. Toda noite ela acordava, ela ia no banheiro, depois dela sair do banheiro, ela fumava um cigarro. Ou ela fumava no quintal, ou ela fumava dentro de casa, na sala. Quando eu acordei, né, eu sempre dormia ali com ela, né, quando mais novo, eu procurei ela, não achei. Aí eu levantei, né, sabia já da rotina dela. Olhei, quando eu cheguei no corredor, eu olhei para os dois lados, né? Pra parte da cozinha, a luz estava apagada, olhei para a sala. Quando eu olhei para a sala, estava escura. Só que eu vi ela sentada e eu só vi o cigarro aceso. Aí eu falei, vó? Aí ela, oi, filho. Fui lá com ela, aí ela falou, você vai dormir, meu filho? Já tô terminando aqui, já vou deitar. Aí eu falei, não, vó, eu vou lhe esperar. Ela estava sentada num sofá pequeno e eu estava deitado, me deitei num sofá maior e comecei a falar com ela. Aí ela falou, mas tu acorda do nada. Eu falei, mas eu procuro a senhora não tá? Aquela brincadeira, né? Eu falei assim, não consigo dormir quando a senhora não tá na cama. Se eu me espantar, só consigo dormir quando a senhora volta.
Eu já olho pro lado, a senhora tá ali deitada, e é isso. Eu sei que é meio estranho, eu já tava chegando na pré-adolescência ali, como disse, eu tava ia fazer meus 13 anos mais ou menos. Só que ela foi minha única visão materna que eu tive, né? Mais frequente ali comigo. Então eu fazia a questão de dormir na mesma cama, ali meio que eu tinha a minha cama, mas eu sempre passava pra cama dela assim à noite. A gente era muito ligado, sabe? Aí eu, deitado no sofá esperando ela. Quando eu olho pra baixo, na direção das minhas pernas, eu vejo um cachorro me olhando, bem do canto do sofá. Só que aí nessa vez eu me assustei bastante, porque eu saí pulando o sofá, sabe? Levantei super rápido e saí pulando o sofá. Aí ela, do mesmo jeito, ligou a luz rápida. Eu falei pra ela, eu vi um cachorro aqui dentro de casa. Ela meio que parou, pensou. Ela falou, vamos dormir, meu filho, que já tá tarde. Eu falei, não, mas eu vi. Ela falou, meu filho, vamos dormir, porque tá tarde. Aí eu parei, eu falei assim, vamos dormir. Aí nesse dia, assim, aconteceu, assim, essa aparição. Primeiro alguém de fora e depois eu vi. E, assim, batia com a descrição que o meu amigo falava, porque não era porque tava escuro. Porque independente se quando tá claro ou escuro, se você tem um pet com a pelagem de outra cor, você consegue ver que ele não é preto. Mas esse cachorro que eu vi, esse animal, ele era porque a única coisa que eu conseguia ver mais acesa eram os olhos dele. Então, foi algo bem, bem marcante para mim. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.